Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Nós colocamos depois esse vídeo no YouTube, que você pode assistir a qualquer tempo, a qualquer dia que você tem um tempinho, e lá tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui durante esses 4 anos já de evangelho. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida sobre os ensinamentos do evangelho do nosso Mestre Jesus. O evangelho que é tão rico de ensinamentos, que é uma cartilha de como viver bem realmente aqui na Terra e também no nosso futuro espiritual, né? Conhecer o Evangelho é destravar-nos da ignorância, é a gente ter a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. Então, vamos lá para o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de mais uma semana de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja sempre no meio de nós. Que assim seja. E hoje eu trouxe aqui um tema que diz muito respeito à nossa conduta mediante os ensinamentos de Jesus e de todo o Evangelho. O trecho que eu trouxe, na realidade, está em Atos dos Apóstolos, em que Pedro, reunidos junto com o colégio apostolar, ele diz que para eles, né, e eles acabam concordando com isso, que o mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Isso está em Atos, no capítulo 5, versículo 29. E realmente aqui a gente tem como exemplo o próprio Jesus. Jesus foi um modelo maior de obediência ao Pai. Em muitos momentos da vida de Jesus, a gente encontra a seguinte frase: eu faço a vontade de meu Pai. Eu vou porque se essa for a vontade do meu Pai. Em todo momento a gente vê Jesus exemplificando essa obediência. E é claro que a obediência nos leva a que a gente siga instruções de uma fonte que seja confiável. A gente não vai obedecer a qualquer coisa ou a qualquer pessoa no mundo. E é claro que, neste caso, em que a gente se refere às coisas espirituais, é muito importante que nós tenhamos conhecimento do Evangelho, até para termos a opinião própria a respeito de como nos conduzir na vida. Porque tem muita gente que vai pregar muita coisa e dizer que não, porque Jesus era assim ou assado, e que não tem o menor estudo do Evangelho e que pegam inclusive algumas parábolas de Jesus e dão um significado totalmente errôneo e muitas vezes até jocoso em relação ao Mestre. Então, conhecer a Jesus é também conhecer o caminho que nos leva a Deus. E essa obediência é a que nós devemos nos dedicar. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso conhecendo. Então, quando se trata da maior autoridade que é Deus, nós temos que procurar esse caminho espiritual. Porque nem sempre nós vamos poder confiar nos mandatários da terra. Sejam eles politicamente falando ou até espiritualmente falando. Então, o conhecimento das coisas espirituais se faz muito importante nos dias atuais, porque surge muita gente falando muita coisa por aí, e com o advento da internet que veio para nos aproximar,
é um sinal de progresso da humanidade que deveria estar sendo usado somente para nos aproximarmos uns dos outros e para que o conhecimento se faça mais rápido, infelizmente, ainda cai em mãos que se utilizam desses meios para quererem pregar uma vida com Deus, uma vida de graças fácil. Como se Deus fosse o Senhor que ficasse distribuindo graças e riquezas à torto ou à direito. E utilizam do conhecimento de saber que nós somos co-criadores para querer incutir na cabeça das pessoas que basta a gente querer que a gente cria. E as coisas não funcionam muito bem assim. Então, a gente primeiro tem que entender o que é Deus. Então, Deus não é uma pessoa. Deus é uma inteligência. O universo, ele é formado por 3 elementos: Deus, Espírito e o princípio material. Só isso. Ah, mas e os planetas e as galáxias e tudo isso que foi criado? Deus criou o princípio de tudo isso. Então, o princípio espiritual, que é uma emanação do próprio Deus, ele só pode progredir e se desenvolver ao contato com o princípio material. Então, a inteligência de Deus que permeia todo o universo fez com que os espíritos saídos dele se desenvolvessem. E são esses espíritos, que são partes de Deus, que nós também somos, é que co-criam as coisas. Porque ninguém cria nada aqui. A criação é somente de Deus, de mais ninguém. Não existe criador de nada. Tudo que nós fazemos, tudo que o homem pensa que inventa, na realidade ele está acessando informações que já existem. Tudo já foi criado. O que as inteligências saídas de Deus fazem é co-criar. Então, os espíritos que já estão numa escala muito mais avançada do que nós, que já estão assim, que já entenderam o Pai realmente, são eles, aqueles que criam os sóis, as galáxias, os planetas, as vias lácteas, são eles que criam tudo isso. E existe uma hierarquia. Então a gente tem espíritos que estão na mais alta, são chamados, alta hierarquia, que são chamados de espíritos puros. Por quê? Porque já passaram por todo o processo evolutivo. Então eles é que são os co-criadores de todas as galáxias, de tudo que existe. E para chegar lá existem vários e vários graus. Então tem espíritos numa esfera tão alta que podem criar um universo, uma galáxia. Depois nós temos espíritos que formam uma Via Láctea, um sistema planetário. Depois nós temos espíritos que ajudam na formação de planetas, como é o caso do planeta Terra. E quem é que é o responsável pela formação desse planeta? É Jesus. Por isso nós o chamamos de governador planetário. Tudo que existe na natureza, cada flor, cada detalhe, cada rio, cada montanha, tudo saiu de uma ideação, que é a ideação do Cristo, que é a ideação desse Espírito responsável pela Terra. Então, quando ainda o princípio material vagava no universo e começou a se juntar para que houvesse aquela explosão, para que começasse o início da Terra, isso estava sob o comando desse Espírito de Cristo. E é ele que comanda até hoje.
E é Ele que insiste em estar conosco, nos levando até Deus, porque Ele mesmo disse. Ele veio obedecendo às leis de Deus e disse que Ele conhecia, que nós não tínhamos ainda condição de entender o que era Deus, mas Ele tinha. Por isso que Ele disse que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Porque Ele é a nossa ponte, é como se Cristo fosse, como se Jesus fosse o médium de Deus aqui na Terra. Que na realidade foi bem isso mesmo. Jesus foi o médium de Deus na Terra. E fez com que a gente conhecesse um pouquinho da bondade, da misericórdia, do amor e da justiça de Deus através do seu exemplo. Então Jesus deixou para nós a importância da gente obedecer sim, obedecer ao bem, à fraternidade, a tudo aquilo que é bom, tanto para mim quanto para o outro. Mas que a gente também tenha força suficiente de recusar aquilo que não é bom para nós, mesmo que venham de autoridades. Se aquilo não for bom, nós temos que ter a energia de recusar. Como Jesus teve. Jesus, em todo o seu messianato, ele foi perseguido pelos fariseus, pelos pais da igreja da época. E quantos não o tentaram para que ele entrasse no sistema deles? E Jesus não só se recusou, como os repreendeu severamente. E isso é um exemplo para nós também. Para que a gente também não caia no morro das ilusões, das facilidades. Porque tem um monte de gente pregando aí muita facilidade. De que basta eu me concentrar e querer e tudo me é permitido. Não é não. Nós estamos aqui dentro desse planeta encarnados como se estivéssemos dentro de uma sala de aula com um monte de brinquedinho. E o nosso limite é a sala de aula. Por quê? Porque nós ainda estamos presos nas teias do nosso karma, dos nossos atos passados. Nós não temos toda essa liberdade como as pessoas pensam que têm. Nós não temos o controle sobre a vida e a morte, como muita gente pensa que tem. Você pode até colocar fim à vida física, mas você não vai morrer. Que é pior, vai agravar ainda mais a situação. Se a infelicidade chegou nesse ponto, aí tem que se preparar para ser infeliz ao dobro. Então, o Cristo, obediência, nos remete a um exemplo para que nós sigamos as pegadas dele, para que a gente não seja conivente com o mal, para que a gente possa ter forças para não corromper a nossa alma. Porque as tentações e as facilidades do mundo vão procurar cada um de nós, sem dúvida. Isso acontece na vida de todos. Todos seremos tentados em algum momento a corromper os nossos princípios. Os interesses, principalmente os interesses materiais, tocam muito forte ainda a alma humana. E muitas vezes deixamos de lado as responsabilidades de um trabalho, da fidelidade no trabalho, da fidelidade conjugal, da fidelidade com a família, da fidelidade com os amigos. Deixamos de lado para querer levar uma vida de vantagens, esquecidos dos preceitos de Jesus, e que esses preceitos devem ser vividos no dia a dia e não simplesmente pregados da boca para fora. Jesus era humilde, muito humilde na profundidade do termo, mas quando ele se via tentado pelos fariseus, ele usava de energia para repelir qualquer
situação de abuso. Então, o Cristo obediência nunca foi aquele que aceita tudo, mas é aquele que tem a coragem de aceitar o que é certo e de não aceitar aquilo que é errado. Então, a obediência, quando ela é bem direcionada, ela nos dá uma força de caráter. A gente passa a ter uma resolução na nossa vida com confiança, com fé. Isso nos leva a uma certeza, que é a certeza de que estamos no bem. E quando nós temos a certeza que nós estamos no bem, é impressionante, porque o medo, ele desaparece. Ele desaparece. Porque o medo, ele é produto da nossa insegurança. E por isso que o sintoma do medo hoje aparece na forma de quê? De ansiedade. O que é senão ansiedade do que o medo? Aquele que realmente anda no bem, aquele que obedece realmente às ordens do Pai, segundo nos foi ensinada por Jesus, essa pessoa não carrega essa sombra. Porque sabe que nenhum mal vai bater à nossa porta se não for justo para a nossa vida. Então a gente passa a ter um entendimento transcendental da vida, de que nenhum mal nos chegará, a menos que a gente tenha algum débito dentro de nós, por ressonância que a gente traga. E mesmo assim, a misericórdia divina é tão grandiosa que muitas vezes uma grande provação que o Espírito, quando encarna aqui na Terra, vem para passar, quando chega esse momento de provação e encontra esse Espírito no trabalho do bem, muitas vezes ela faz uma curva e deixa a nossa conta muito menor. Por quê? Porque o processo divino é de educação, é educativo, não é de castigo. Então, às vezes, a gente teria que, sei lá, perder os movimentos todos das pernas num acidente e de repente a gente só quebra um pé. Então, essa é a justiça de Deus que sempre vem acompanhada de misericórdia. A gente não pode querer comparar as leis divinas com as leis humanas. As leis humanas só alcançarão os seus méritos na medida em que forem também se modelando segundo as leis divinas. Mas a justiça divina é muito diferente da justiça dos homens. Porque a justiça de Deus, ela vem acompanhada de amor e misericórdia. Ela é irrefutável. Não tem como fugir também. Mas ela é aplicada na medida em que essa repreensão vai nos educar. Nunca como uma forma de castigo. Por isso que nós precisamos ser obedientes. E às vezes até dependentes da luz divina. Porque tem situações na nossa vida que não tem o que fazer. E aí a gente se torna e se entrega a Deus, a luz divina, como Jesus fez no seu momento da cruz. Ele sabia que teria que passar por isso. Ele poderia ter evitado, poderia, mas não o quis. E deu-nos por quê? Porque ele queria nos dar o exemplo maior, que mesmo diante da injustiça dos homens e mesmo diante da morte, ele nunca deixou de ser obediente à vontade divina. E nós, por nossa vez, quantas vezes oramos e não queremos que seja feita a vontade divina na nossa vida? Quantas vezes a gente discute, até briga com Deus, por causa dos reveses que nos acontecem na vida, que acontecem na nossa vida.
E agora, com esse entendimento e ouvindo essas palavras de Pedro, que o que mais importa é obedecer a Deus do que aos homens, que a gente possa se carregar dessa energia, se carregar dessa luz que vem para nós, nos trazendo coragem para enfrentar todos os aspectos da vida, porque nós temos maior compreensão. Nenhum mal chega até nós se não encontrar ressonância em nós. O mal só chega a gente quando tem ressonância. Até ontem, nos trabalhos de apometria, no nosso grupo Reunidos, nós estamos refletindo sobre essas questões, inclusive das questões sobre obsessão, e a gente tem que lembrar que obsessor é uma pessoa que, se está com a gente, geralmente uma pessoa a quem a gente ofendeu. E durante o vai e volta da vida, muitas vezes a pessoa se prende em círculos viciosos. Até que um acorda para a realidade espiritual e perdoa e fala: não, agora eu não quero mais brincar disso. Chega de sofrer. Um obsessor ou um espírito que chega para nos atrapalhar, entre aspas, na nossa vida, ele só vai ter esse poder sobre nós se a gente estiver ressoando na mesma sintonia. Ninguém entra na nossa casa se a gente não abrir a porta. Então, se nós estamos sofrendo de algum mal espiritual nesse sentido, é porque tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser restaurada. Ainda tem um mal ali dentro. Então, é necessário procurar olhar para dentro de si mesmo e procurar dentro do seu coração, dentro da sua consciência, para ver por que é que você está atraindo determinadas companhias. Porque nós atraímos as companhias. A nossa mente é como se fosse um grande rádio que emite e recebe ondas de informação o tempo todo. Então, dependendo da qualidade vibratória dessas ondas, atraem ondas semelhantes, pela lei da sintonia. Então, é importante fazermos esse exame de consciência, porque quem está com Deus está com tudo, não tem nada a temer. Porque essa tranquilidade que a gente tem de estar do lado de Deus é a tranquilidade de quem tem paz de consciência. Ah, mas alguém pode dizer, mas eu já errei, já fiz tanta coisa nessa vida, será que Deus está sempre aguardando a sua criatura se voltar para Ele. Ele não está preocupado com o tempo que isso vai levar. Quem tem que se preocupar com o tempo somos nós, porque é a gente que tem que decidir se queremos sofrer mais ou sofrer menos. E aí é uma decisão de cada um. Por isso que os discípulos não aceitaram as determinações dos sacerdotes também, para não fazerem, porque os sacerdotes não queriam que Jesus fosse conhecido no meio do povo, principalmente depois da crucificação. E eles não caíram nessa malha enganadora dos sacerdotes e disseram, não, nós vamos servir a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer a esse poderio temporário da terra, esse poderio humano. E é exemplo para nós também. Hoje é um dia de evangelho, é dia da gente fazer um exame de consciência. A quem é que nós estamos obedecendo? Porque aquele a quem a gente obedece é aquele a quem a gente serve. A quem é que nós estamos servindo? As futilidades, as coisas passageiras do mundo, para atender os nossos interesses imediatos somente?
ou estamos atendendo à voz da nossa consciência? Porque uma coisa é certa, as leis de Deus estão na nossa consciência. Não tem outro lugar onde elas estão melhor gravadas do que a própria consciência. Então, como a gente sempre disse, o direito ele é um campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é uma zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Porque aquele que está acima, o que está maior, deve cuidar do menor, que deve obediência ao maior. Isso no campo da espiritualidade. Então, Jesus é o nosso irmão maior. É ele, tanto ele quanto outros missionários que foram designados por ele para vir aqui à Terra trazer conhecimentos para essa humanidade, são dignos de que a gente observe essas leis. Se essas leis que são ditadas por esses missionários, se elas nos trazem tranquilidade na alma, se traz coragem, se traz vigor para a nossa consciência. Então, esse exame sobre obediência cai muito hoje aos problemas que nós estamos vivendo na sociedade. Porque as pessoas estão meio perdidas e não sabem a que lado seguir. Quem é que está certo? Se é esse, se é aquele. Como eu disse, a internet trouxe tantas possibilidades que acabou fazendo uma bagunça na cabeça daquelas pessoas que não procuram o entendimento espiritual. Então vamos tomar cuidado com isso. A obediência é necessária, mas perceba quem é que você segue. Porque, como disse Jesus num outro momento, que nesta época de transição se levantariam muitos cristos, falsos cristos e falsos profetas. E a gente vê que isso daí tá cheio. E tem muita gente boa, mas às vezes eu escuto coisas que preferia não ter ouvido. Mas nós precisamos estar inteirados de tudo o que acontece, para que a gente saiba distinguir o joio do trigo. É um momento decisivo para os nossos espíritos. Quem está encarnado hoje, dependendo do seu comportamento atual, dependendo do aproveitamento desta encarnação, pode retornar aqui no futuro, num mundo regenerado, como pode não retornar. Isso tudo depende da decisão individual. Cada um de nós tem que fazer a sua escolha. E nós estamos vivendo um momento de escolhas. Então, para a gente escolher bem, nós precisamos ter conhecimento. Então, vamos procurar aprender mais sobre o Evangelho, aprender mais sobre as leis de Deus, aprender mais sobre a nossa vida espiritual, porque ela não é separada da vida material. Nós vivemos espiritualmente encarnados ou desencarnados. Na realidade, estamos todos no mesmo barco, passando por momentos decisórios para o nosso destino. A gente vive num planeta que é um grande centro cirúrgico. E aí depende de nós sairmos dessa UTI e irmos para a regeneração. Depende muito da gente querer realmente se elevar, da gente querer se instruir, da gente querer evoluir. E assim nós agradecemos a Jesus, o nosso mestre, pedindo a ele para que esteja sempre nos inspirando com essas lições e com o seu exemplo. Que nós possamos, Senhor, seguir o exemplo da sua vida aqui na Terra. Que nós tenhamos consciência, que nós tenhamos força e de saber
que a vontade de Deus sempre é melhor para nós do que a nossa vontade. Que nós possamos nos submeter àquilo que não podemos mudar, mas que nós tenhamos força e energia para mudar aquilo que podemos. Que a sua luz nos guie, nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. E assim é. E eu agradeço a vocês por terem ficado comigo aqui até o final do Evangelho. Não esqueçam de curtir esse vídeo quando ele vai agora aqui para o feed, também no YouTube. Lembrando que lá no YouTube tem uma playlist de todos os Evangelhos. Vocês podem escolher, tem vários temas que a gente coloca aqui toda semana nessa nossa reunião, que é uma reunião amorosa. É uma reunião de estudo, de reflexão, para que a gente tenha uma vida melhor, né? Todos nós merecemos isso. Todos nós merecemos ter uma vida melhor. Todos nós merecemos o conforto de estarmos perto de Deus. Porque é tão bom quando a gente está perto de Deus, porque isso, além de trazer a paz, nos traz uma força, me traz alegria e vontade de continuar a nossa vida procurando estar sempre mais perto do nosso Pai Maior. Que nós possamos ter uma boa semana, com muito êxito na nossa vida, com muita saúde e paz e praticando a obediência. Mas que a gente saiba a quem obedecer. E que a nossa consciência, com certeza, vai dizer realmente a quem é que nós devemos seguir. Então tenham aí uma excelente semana. Nós estamos ainda tentando fechar o grupo de apometria, de estudos, e o Viver Consciente e Apometria, que é um curso sobre espiritualidade. E se alguém não tiver interesse, a gente vai tentar fechar isso até o próximo sábado. Aproveite e também comunique aquelas pessoas que você ama, que você quer que conheça um pouquinho mais sobre espiritualidade. E são 3 meses de um intensivão de ciência com espiritualidade. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e nos proporcione uma ótima semana. Um beijo no coração. Até a semana que vem.